Então vamos ler Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 11 em diante. Eu coloquei do 11 até o 32, que é o final da parábola, mas provavelmente a gente pare antes. E aí vamos falando. Nós vamos na exortação para a gente ganhar tempo. De qualquer forma a gente vai ler. Então, façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Só até aqui. Só até aqui. Glória a Deus. Como é que o Senhor vai falar conosco, né? Que o Senhor, Ele é multiformes. O Senhor, cada vez que o Senhor nos manda a Tua palavra, o Senhor nos fala conosco de uma forma diferente. Ainda que Ele nos mandasse a mesma palavra todos os dias, eu tenho certeza que todos os dias o Senhor falaria conosco de uma forma diferente. Porque esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós louvamos e exaltamos, né? O Deus o qual a sua palavra se renova todos os dias. A cada manhã Ele tem uma palavra nova para nós. Então aqui o Senhor está contando, o Senhor está falando contando a parábola sobre 2 filhos. 2 filhos, né? Um pai com 2 filhos. E esses filhos, o pai vai ser a imagem de Deus, a imagem de nosso Senhor. E esses 2 filhos vão representar, então, o tipo de cristão que nós somos. O tipo de cristão. Talvez representará a todos, talvez não, mas a grande massa, os 2 tipos. Aquele que um dia se acha no direito de cobrar o Pai, de cobrar a Deus por alguma coisa. Pela forma que trabalhou, pela forma que viveu, pela forma que serviu. Muitas vezes nós nos achamos no direito de cobrar a Deus de muitas coisas. Muitas vezes nós passamos a refletir sobre a nossa vida e nos achamos nesse direito de falar para Deus que nós temos o direito, que o Senhor tem que nos dar a nossa parte. E o Senhor, como Ele é bondoso, como Ele é maravilhoso, Deus é um Deus que nos ensina o tempo todo, irmandade. O tempo todo esse Deus, Ele trabalha dessa forma, nos ensinando, mostrando o que é o melhor para nós, o que não é. Então, às vezes, nós apresentamos para Deus algumas justificativas, se achando no direito de cobrar a Deus, se achando no direito de termos, de que o Senhor precisa nos dar aquilo que nós estamos solicitando. E Deus, na sua infinita misericórdia, na maioria das vezes, Ele entrega. Ele entrega não porque nós temos o direito, mas Ele nos entrega para mostrar para nós que não era aquilo
que era o valioso para a nossa vida. Não era daquilo que nós precisávamos. Não era aqueles os planos que Deus tinha para nós. Porque tudo que Deus tem para nós é infinitamente maior do que nós achamos. Do que nós achamos que é o melhor realmente para nós. Entende? E aquele filho cobrou a Deus. Mas a palavra de Deus diz que ele partiu. Recebeu de Deus aquilo que se achava no direito. E partiu. Foi embora. Se afastou do Pai. Se afastou de Deus. Quantas vezes Deus nos entrega aquilo que esperamos? Então nós o servimos, nós o adoramos, nós jejuamos, nós fazemos votos. E quando Deus entrega aquilo que achamos que é o melhor para nós, nós se afastamos dele. Quantas vezes nós pedimos algo para Deus prometendo que vamos servi-lo melhor. E na verdade é por aquela bênção que nós deixamos de adorá-lo, porque muitas vezes desviamos o nosso pensamento. Quantos já pediram um carro para Deus, dizendo que se tivesse um carro, enquanto estão de ônibus, congregam, louvam a Deus dia e noite. E pedem um carro para Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor me abençoar com um carro, eu vou te louvar mais ainda. E quando recebem o carro, tomam asas e voam para outros lugares, menos para adorar a Deus. Aqui diz que esse filho desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Jeremias 17:5 diz assim, Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto no ermos, não verá prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos no deserto, na terra salgada e inabitável. Quantos são aqueles que se acreditam estar no caminho certo, se afastam do Senhor, tomando a própria vida, tomando a própria rédea, né? Dizendo assim, eu agora estou no controle, e se perdem ao longo do caminho, sem perceberem que estavam afastados do Pai. Aqui diz depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Na verdade, isso é uma das coisas que eu mais tento explicar para as pessoas que me mandam mensagem pedindo auxílio. Aliás, eu esqueci novamente. Tem um servo de Deus que ele me mandou uma mensagem. Se ele ver essa live, ele vai saber quem que é. Ele mandou, se eu não me engano, 6 áudios de 6 minutos e um de 9 minutos. Que eu já... acho que 4 áudios de 6 minutos e um de 9 minutos. E eu já ouvi e reouvi esses áudios tantas vezes, porque às vezes eu demoro para responder, na verdade, não é porque eu não estou dando atenção. Às vezes eu pego os mesmos áudios e eu ouço o que é a compaixão. A palavra de Deus diz que compaixão é você se colocar no lugar do próximo. E quando você se coloca ali, você fica conversando com o Espírito Santo, tentando buscar de Deus por que aquela pessoa está achando aquilo. Por que ela está sentindo aquilo. O que eu devo falar. Então, é o que eu faço muito. Mas eu vou respondê-lo. Não, Jesus, Deus, eu respondo hoje. Esqueci. Mas vamos lá. O que eu mais tento explicar para as pessoas é que nós como cristãos, nós como os evangélicos, nós como servos de Deus, santos, separados para a boa obra, nós não temos vantagens nenhuma. Deus não nos dá vantagem, porque Deus é justo. Deus não pode me dar vantagem e te dar vantagem. Deus ele é justo. Deus faz com que o sol se ponha sobre os bons
e sobre os maus, e que a chuva desça sobre os justos e sobre os injustos, né? Mateus 5,45, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Ele faz que o sol brilhe sobre os maus e sobre os bons, faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que não faz acepção de pessoas, mas o Deus que trabalha de igual para todos, para que nós venhamos saber que Ele é um Deus justo. Esse é o Deus que nós servimos. Então nós temos que compreender que é natural, por exemplo, nós estamos em pandemia. É natural que alguns dos servos de Deus venham pegar o Covid. É natural. O mundo está em pandemia. Nós pedimos e clamamos todos os dias para que o Senhor guarde a nossa vida, para que o Senhor nos proteja dessa doença. Nós vamos pedir. E a nossa fé tem que ser sustentada. Mas não significa que se nós pegarmos a doença, Deus não está conosco. Não, Deus está conosco. Passareis pelo fogo e o fogo não te queimará. Não é assim que diz a palavra? Muitas vezes nós temos que passar pelo fogo. Entende? Deus está conosco. Deus está conosco, passamos pelas situações para provar a nossa fé com Deus. Não significa que se um servo de Deus morrer pelo Covid, Deus não estava com ele. Não, é natural. Deus não vai nos dar privilégios. Estamos aqui para provar que mesmo mediante a provação, nós continuamos fiel à tua palavra. Essa é a nossa função, mostrar fidelidade para o nosso adversário. O diabo quer te ver sofrer. O diabo quer te ver negar o seu Deus mediante o teu sofrimento, mas você, pela sua fé, pela palavra, vai se manter fiel a Deus, mostrando para o teu adversário que ele pode levantar o que for na sua vida. Você continua crendo no seu Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Entende? Entende que nós precisamos tirar essa ideia da nossa cabeça de que ganhamos superpoderes pelo Evangelho? Não. O Evangelho, nós cremos no Filho de Deus, nós cremos em Cristo, que por nós padeceu para pagar a culpa do passado, para pagar o nosso pecado, o pecado gerado desde Adão e que está incrustado em todo ser humano. Nós cremos nesse Senhor que um dia vai voltar para nos ressuscitar e nos levar para a glória, para um lugar melhor. E por isso que nós cremos nesse Senhor, nós iremos representar o teu caráter, nós iremos representar a bondade que o Senhor nos ensina que devemos representar para esse mundo, e iremos representar em caráter para as pessoas. Essa é a nossa função. Esquece essa história de que porque o Senhor é meu Deus, Ele me dará vitória sobre todas as coisas. Se Ele der, amém. Se Ele não der, amém da mesma forma. O que iremos dizer? Que aquele que não teve a vitória, Deus não estava com ele? Todos os discípulos padeceram, tirando João, que também sofreu mártire, mas todos os discípulos morreram no mártire. Deus não estava com eles? Estavam. E a história do cristianismo é isso. São pessoas sofrendo, padecendo, sendo mortas, mas Deus estava com eles até o último minuto. Deus sofreu com eles no mártir, Deus sofreu com eles na enfermidade, Deus sofreu com eles em tudo que tiveram que passar. Deus estava com eles. Para de acreditar que o teu sofrimento é porque você está pagando alguma coisa. Para! Essa história de pagar não existe. Nós não estamos pagando aqui por nada. Lógico que não. Para que serve a morte de Cristo então? Se nós tivemos que pagar, para que serviu a morte de Cristo?
O Senhor já pagou por nós. O sofrimento é consequência de um mundo corrompido. Aquilo que eu sofro, na maioria das vezes, é consequência dos meus atos e não pagamento de um pecado. Consequência de um ato. Se eu como muito açúcar, eu posso ter diabetes. Tive diabetes. É uma consequência. Não é um pagamento. Não, eu estou sofrendo porque eu pequei. Não. É consequência. O mundo age dessa forma. O Senhor deixou o livre-arbítrio. Eu faço e pago mediante o ato que eu fiz. É natural. Mas isso também não significa que vai me tirar do céu, que eu vou para o inferno. Não. Vão para o céu aqueles que se manterem fiel à palavra. Aqueles que representarem o seu amor. Entende? Vamos lá. Continuando na palavra. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, padeceu mediante a situação que a cidade estava tendo. A cidade passou fome. Estava passando fome. Ele gastou dinheiro. Vai passar fome também, natural. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Essa palavra caiu em si. Diz muita coisa, né? Às vezes, o que nós devemos fazer para acabar com o nosso sofrimento é cair em si. Deixar de acreditar nessas fantasias que nós vemos sair de cima de púlpito. Sabe, fantasias de o que eu recebo de ligação, Irmandade. De irmãos e irmãs em depressão, de palavras que saíram de cima de púlpito, palavras totalmente fora da palavra de Deus. Irmãos que se deixam ser usados pelo adversário em cima de um púlpito porque não vigiam, porque não leem a Bíblia, não têm meditação com Deus diária. Então falam achando que estão sendo usados pelo Espírito Santo e não estão. Entende como nós estamos vivendo num mundo tão complexo? E não é feio isso. Fui usado pelo adversário. Que feio, não. Pedro aconteceu. Pedro, em um momento, foi usado pelo Espírito Santo. No momento seguinte, foi usado por Satanás. O próprio Cristo diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de pedra de tropeço. Vigiar. Precisamos vigiar. Precisamos ler na palavra. Olha, eu preciso dessa oriental. O que a palavra de Deus diz? Vamos ver, vamos procurar, vamos buscar. Se eu não sei, vou buscar de quem sabe. Se alguém buscou de quem sabe, também não sabe, vamos então buscar juntos. Vamos buscar de Deus, vamos buscar do Espírito Santo. É assim que funciona. Parem de acreditar em questão de profecia. As pessoas estão usando a igreja como cartomante. Estão usando a igreja como um lugar de ficar: Senhor, eu tenho que comprar um carro, eu devo comprar o carro? Senhor, como é que faz para ganhar dinheiro? Senhor, para com isso. Vamos buscar a igreja para nos fortalecer. Senhor, como manter viva a minha fé. Senhor, como não desanimar no meio da prova. Senhor, como te representar, como reagir quando o meu adversário bater na minha face. Senhor, como devo reagir diante dele. Senhor, como o Senhor quer que eu fale, como o Senhor quer que eu haja, como o Senhor quer que eu lide. É assim que a igreja se manterá viva. Diante do Covid, diante do câncer, diante de toda a enfermidade que se levantar, da depressão. É assim. Uma mente saudável, um espírito, né? Porque o espírito, que é a palavra de Deus de letra minúscula, que nós lemos na palavra, é espírito, raciocínio. Vamos evoluir em espírito, em racionalidade. Entende? É isso que a palavra de Deus diz. Vamos continuar. Nosso tempo aí não para. Eu me levantarei. Olha lá, caindo de si. Entendeu?
Opa, não, eu não aceito a forma que eu estou vivendo. Ele caiu em si. Não, eu não vou aceitar a forma que eu estou vivendo. Isso está errado. Senhor, não vou aceitar, não quero viver assim, Senhor. Quero ser restabelecido. Como é que eu faço para ser restabelecido? A própria palavra diz aqui, ó, eu me levantarei e irei com o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra ti. Pequei contra o céu e contra ti. O que ele fez então? Ele entendeu, ele compreendeu, caiu em si. Não, tá errado isso aqui. Não. Tá errado? Entendeu que tá errado? Não aceito, não vou viver mais assim. Vou voltar para o Pai. Vou lá me apresentar diante do Pai. Dizer para o Pai, Senhor, eu pequei. Por um momento eu errei, eu saí diante da tua palavra, mas eu não quero mais isso. Olha o que ele diz aqui, ó. Pequei contra o céu, contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como os teus servos. Então, levantando-se, foi ao seu pai. Perceba, atitude de andar, atitude de caminhar, atitude de mudança. Ele se levantou e foi diante do pai. O que diz Isaías 55:7? Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se. Muda a sua forma de pensar. Converta-se, né? Metanoia, mudança de pensamento. Converta-se ao Senhor, ou seja, volte para o Senhor, que se compadecerá dele e torne para o seu Deus, pois grandioso é em perdoar. Não deixe o adversário achar que eu não tenho chance. Deus não me perdoa mais. Mentira! O adversário é mentiroso. Todas as vezes que você cair e quiser levantar, tiver atitude de levantar, vão ser as vezes que o Senhor vai te auxiliar, vai te estender a mão, vai te pegar no colo, vai te perdoar. Para de acreditar naquilo que o adversário quer que você acredite, que você não tem jeito, que você não pode, que você não tem o direito. Para! A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que Deus não desiste de nós, que não há o que possamos fazer que vai fazer diminuir o amor de Deus para conosco. Não existe. A palavra de Deus diz que Deus nos ama. Deus te ama, Deus te aguarda dia e noite, porque olha o que vem logo em seguida. Então levantou-se e foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo, abraçou e o beijou. O filho ainda estava longe, mas os olhos do pai estavam no horizonte, aguardando a volta do filho, aguardando quando ele se levantasse, aguardando quando ele viesse ao seu encontro. E o filho de longe, o filho nem tinha chegado ainda, o pai já se movimentou, saiu de lá, foi em direção ao filho correndo, o abraçou, o beijou, porque esse é o pai que nós servimos. Quando nós temos a atitude de mudança, a atitude de querer mudar e damos o primeiro passo, o Senhor nos alcança, a tua misericórdia nos alcança, o Senhor nos abraça, o Senhor nos pega no colo. Aqui diz ainda que o pai disse assim, o filho já começa a querer se justificar. Senhor, fiz aquilo, Senhor, eu errei, eu pequei. O pai nem deixa o filho terminar de falar, mas diz assim, porém o pai disse aos seus servos, traga depressa a melhor roupa, veste ele, ponde um anel no seu dedo, coloca uma sandália nos teus pés, traz também um bezerro gordo, vamos matar, vamos comemorar. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus enquanto ainda somos pecadores. O bezerro representa, vamos por parte. A roupa representa o perdão que Deus nos dá. Zacarias 3 diz que o adversário olhava para Zacarias. Zacarias estava com as vestes sujas, cheio de pecado do povo. O Senhor diz para o anjo, tira a roupa dele, troca, coloca uma veste limpa. Então essas vestes aqui representam o perdão que Deus nos dá.
O perdão, quando chegamos diante do Pai e pedimos perdão, automaticamente Ele já nos perdoa. O anel representa a aliança. A aliança que o Senhor refaz conosco. Todas as vezes que nós pedimos perdão, o Senhor troca a nossa veste e refaz a aliança. Aliança de confiança, aliança de que Ele sempre estará conosco, aliança de que Ele nos guardará até o dia do fim. E a sandália para os pés representa a Tua palavra. O Senhor é lâmpada para os nossos pés. É o Senhor quem nos guia. É o Senhor quem irá direcionar agora. Senhor Pai, me perdoa. Eu pequei diante de Ti, Senhor. O Senhor me perdoou. Trocou as minhas vestes. Fez de novo a aliança. Agora Ele diz assim, ó. Segue a minha palavra. Segue o meu conselho. Segue tudo que eu pedi para você fazer. Esse é o melhor caminho. Porque Ele é lâmpada para os nossos pés. Ele não nos deixa confundido, não nos deixa perdido, não nos deixa envergonhado. E ainda diz assim, agora traz um bezerro gordo e mata. Comamos ele e alegremos-nos. O bezerro representa o sacrifício de Cristo. O Senhor, ainda enquanto éramos pecadores, enviou o teu Filho amado, por amor de nossa alma, que morreu, que padeceu, para me dar o direito, te dar o direito da vida eterna. Aquilo que estava perdido hoje não está mais. Então não se alegre com as coisas desse mundo. Não busque felicidade nesse mundo, porque talvez você não irá alcançar. Talvez, se você se esforçar, se você buscar uma vida melhor, uma vida financeira melhor, Deus pode te dar. Mas talvez não seja aqui que você vai encontrar. Porque a nossa felicidade plena não pode estar baseada nas coisas dessa terra. Mas a nossa felicidade plena está baseada nisso. Naquilo que o Senhor nos dá. Naquilo que o Senhor nos deu. No direito da vida eterna que nós recebemos. Deixa eu ver o que o irmão Dimas colocou aqui. É verdade, Deus nos perdoa só porque Ele é misericordioso. Amém. Palavra maravilhosa. Amém. Ó. Cadê? Onde paramos? Então levantou aqui, contra o céu, o reino o beijou. Tá. 23, 24. Pois este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou, chegou perto da casa, ouviu a música e danças. Chamando um dos criados, perguntou o que é isso? E ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo porque o recebeu são e salvo. Ele lhe disse, mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: Olha, te sirvo há tantos anos, sem nunca desobedecer a tuas ordens. Nunca me deste. E nunca me deste um cabrito para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele um bezerro gordo? Verdade. Vamos entender isso aqui. Lembra que lá no começo nós falamos que existem dois servos. Desse aqui, dois tipos de cristão. Um é o cristão desobediente. Cristão que se acha no direito de fazer aquilo que quer. Mas aqui nós vemos o segundo tipo de cristão. Não que exista só esses dois, mas um segundo tipo de cristão. Esse segundo tipo de cristão é um cristão obediente. Porque ele mesmo diz aqui, ele mesmo diz: sirvo-te há tantos anos e nunca desobedeci uma ordem tua. É o cristão desobediente. Infelizmente, tem muito cristão obediente
que precisa conhecer Jesus. Entende o que eu vou falar agora? Entende aquilo que Deus vai dar de falar. Eu vou até chegar mais pertinho aqui. Tem muito cristão obediente que precisa conhecer Jesus. Tem muito cristão obediente que ainda anda em sofrimento. Tem muito cristão obediente que ainda anda sofrendo por tudo aquilo que tem acontecido. Porque aguarda algo de Deus e não percebeu ainda que Deus já te deu. Porque espera de Deus algo e ainda não entendeu qual é o verdadeiro valor, qual é a verdadeira recompensa de estar com Deus. Tem muito cristão que está dentro da igreja, mas ainda se encontra perdido. Tem muito cristão que há anos vive ao lado de Deus, mas ainda não entendeu o real valor. Aguarda algo de Deus e não entendeu o grande tesouro que está do seu lado. Esse filho há anos servia a Deus. Há anos obedecia a sua palavra. Há anos era fiel em tudo, mas ainda não tinha alcançado a felicidade, porque ainda aguardava de Deus algo. Ainda aguardava algo em troca. Servia a Deus por um propósito, receber algo em troca. E ainda não tinha percebido uma coisa. Era o príncipe se tratando a si mesmo como servo. Olha o que Deus diz logo o seguinte, que o pai diz logo o seguinte. Respondeu o pai: filho, você sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. O pai está querendo dizer: filho, eu sempre estive do seu lado. Tudo que eu tenho é teu. Você está aguardando de Deus algo, talvez material, sendo que a presença de Deus já deveria ser o mais importante para ti. Davi dizia assim: Senhor, tira-me tudo. Tira o meu reino, tira a minha riqueza, tira o meu mandato, me tira tudo, os meus servos. Só não me afasta da tua presença. Porque Davi tinha certeza, Davi entendeu que ele poderia ter tudo, mas se ele não tivesse a presença do Pai, se ele não estivesse junto com o Pai, de nada isso valia. Mas se ele podia não ter nada, se Deus estivesse com ele, tudo já o preenchia. Por isso que o Salmo 23, lido da forma correta, se diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Ali o Salmo não está dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, como se o Senhor fosse dar tudo que você quisesse. Não, se você já tem o Senhor como seu pastor, você não tem mais falta de nada. Nada vem faltar para você. A presença do Senhor já é o suficiente. Por isso que Paulo, quando ora ao Senhor 3 vezes para tirar o seu espinho da carne, o Senhor fala assim para ele assim: Paulo, a minha graça te basta. Não pede nada mais não, Paulo. A minha presença já te basta. A comunhão comigo já te basta. Aquilo que você vai receber no céu já te basta. A minha misericórdia já te basta. Então, minha serva, meu servo, o Senhor conhece a tua fidelidade. O Senhor conhece o teu andar, o Senhor sabe o quanto você tem sido fiel, mas o Senhor te diz uma coisa nessa noite:
Para de pedir as coisas materiais, para de buscar do Senhor aquilo que não vai ter proveito para a tua vida, mas sinta que o Senhor está do teu lado, porque a presença dEle, a graça dEle é o que te basta, aquilo que é importante. O Senhor está contigo, o Senhor está no teu caminho, o Senhor está na tua vida, a sua presença é o que basta, e isso é o importante. Para de ter os olhos voltados para aquilo que não nos convém, para aquilo que não nos importa. O importante é aquele que está conosco, porque o que está conosco é muito maior e superior do que aquilo que vem contra nós. O Senhor está no nosso barquinho, se levante a tempestade que for, vou me deitar na proa e dormir com o Senhor como Ele me ensinou. O barco pode chacoalhar, as ondas podem levar tudo que tinha no seu barquinho, mas se mantenha firme ao lado do Senhor, repouse, porque quando o Senhor disser basta, a tempestade tem que parar. As ondas têm que se acalmar. Entende? Às vezes servimos a Deus dia e noite e ainda não alcançamos a felicidade. Não entendemos que a nossa felicidade é simplesmente o fato de estar com o Senhor. Não é aquilo que Ele pode me dar, mas é sim estarmos com Ele do teu lado. É quando encontramos a paixão da nossa vida e só o fato de estarmos do lado já estamos contentes, a companhia já nos basta, a presença já nos alegra, já nos preenche. Esse é o relacionamento que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele. A sua presença precisa nos preencher, nos completar. É isso. Isso é o que o Senhor mais deseja que nós tenhamos. Onde paramos? 32, último versículo, para a gente finalizar. 4 horas, hoje a palavra foi longa. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque o teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Veja bem, o filho estava ao lado do pai, mas não tinha a mesma comunhão do pai, porque os olhos do pai estavam o tempo todo voltados para o horizonte, aguardando o seu filho, aguardando a volta do seu filho. Se aquele filho que estivesse na mesma comunhão que o pai, o filho também estava olhando para o horizonte, aguardando que o seu irmão viesse ao encontro do pai. O mesmo amor, a mesma comunhão. Olha o que diz a palavra, 1 João 4. Vamos ler o 4:8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vou ler de novo. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em João 13:34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O 35 diz assim: e nisto conhecerão que são meus discípulos, se amares uns aos outros como eu vos amei. Precisamos dar mais atenção para aqueles que estão ao nosso lado. Olha o amor do Pai. O Filho tinha tudo do seu lado. O Pai sabia que se ele fosse, ele não ia se dar bem. Mas mesmo assim, deixou que fosse. Presta atenção naquilo que o Senhor vai falar. Às vezes, na maioria das vezes,
o nosso amor de pai ou de mãe por um filho não é em segurá-lo o tempo todo e não deixar que ele viva. Porque às vezes isso pode trazer revolta e nós podemos tardar aquilo que ele precisa aprender. Então, às vezes é necessário que nós deixamos que um filho vá. Nós aconselhamos, nós ensinamos, nós direcionamos dentro da palavra. Em tudo nós direcionamos dentro da palavra. Mas quise, deixa que vá. Tira a tua mão. Para de tentar proteger como se pudesse fazer alguma coisa, porque não podemos. A situação na nossa vida que é melhor deixar que vá. Deixa que o Senhor ensine. Deixa que a vida ensine. Deixa que o Espírito Santo faça, leve para o deserto como fez com Cristo. Conduza para o deserto. E lá no deserto é o lugar de ter o encontro com Deus. Lá no deserto é a escola do Senhor. Lá no deserto é onde ele irá aprender tudo que ele precisa aprender. É onde ele precisará reconhecer tudo que ele precisa reconhecer para que então ele caia em si e ele volte para os braços do Pai. Mas enquanto a gente segura nos braços, enquanto a gente acha que está protegendo, a gente não deixa ele para a escola do Senhor. Todos nós precisamos passar pela escola do Senhor. E o Senhor só tem um encontro com cada um de nós lá no deserto. Deixa ele para o deserto. Deixa ele, ainda que doa, ainda que fira o coração de um pai ou de uma mãe, ainda que nós sentimos o coração ser moído, mas tenhamos a certeza, estamos ao lado do Senhor. Ele nos confortará, nos trará conforto. E temos a certeza que o Senhor o conduzirá por onde ele tiver que passar. Aquilo que ele tiver que enfrentar, ele estará na escola do Senhor. O Senhor sabe como conduzir. O Senhor sabe como ensinar. O Senhor é fiel aos teus servos, às tuas servas. O Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor conhece o desejo do nosso coração. O Senhor sabe que queremos o melhor para um filho. Mas às vezes o melhor para o filho é entregarmos nas mãos do Senhor, tirar a nossa mão e trazer a nossa confiança inteiramente ao Pai, de que Ele fará o melhor para nós. Entende? Deixa que vá. Existem momentos que não está mais nas nossas mãos. Existem situações que nós só atrasamos o operar de Deus. Deus sabe por que está dando de falar isso. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém?